tarde a todos, tudo bem? Eu vou tocando o webinar para não atrasar vocês, enquanto a doutora Soraya não entra, não volta, tá bem? Me avisem pelo chat se vocês estão me vendo ou me ouvindo. Meu nome é Elaine, deem um reconnect se vocês tiverem problema com a imagem. Estou vendo o chat de vocês aqui. Oi, Ana Márcia, tudo bem? Me avisem, por favor, se vocês veem ou ouvem meu som e minha imagem. Tudo bem? Oi, Tatiana, Débora. Vamos tocar, então, para a gente não atrasar? Assim que a Soraya conseguir retornar, ela retoma com vocês, tá bem? Vamos lá, então. Esse webinar faz parte de um webinar que a gente faz sempre quinzenalmente, né? Então, ele faz parte dos cursos de pós-credenciamento, mas ele é aberto para todos os doutores, porque a gente tem um conteúdo, revisão de clean checks, sempre coisas importantes para vocês irem aprimorando com a nossa equipe do TPS. Os links vocês encontram sempre nos e-mails, e também vocês podem ter o link pela nossa página do Instagram. Aqui é legal vocês ficarem sabendo que todos os nossos webinars, eles têm um replay, né? A gente deixa o replay para vocês disponível lá no nosso site, no nosso portal da Team One, tá? Agora nós temos um portal que vocês podem fazer uma inscrição gratuita e acessam o portal para que vocês consigam ver os conteúdos que foram realizados online de forma gratuita e o replay deles está lá. Então, o que tem muito legal, a gente tem lá, teve um webinar agora na época da quarentena, sobre o Covid com o médico intensivista, falando da situação dos hospitais, os perigos, as coisas que são importantes. A gente teve vários webinars com a doutora Mônica Romero, ela também é da parte de voltou? Consegue me ouvi-la? Consigo te ouvir. Eu vou só terminar esse slide e eu já te passo, então, a aula, tá bem? Tá bom, obrigada. Obrigada a você. Tem lá alguns links de aulas que nós fizemos para parceiros no Orto Adultos, que pode ver a aula da plataforma da Line, do Explore. Então, são várias aulas que tem ali. Aulas do curso de gestão que a Paula faz conosco, então, fala sobre custo de hora clínica, como precificar, tudo isso tem lá para vocês de forma gratuita. Agora eu me despeço e a Soraya vai começar o conteúdo com vocês, falando um pouco sobre o portfólio e a parte clínica, tá bem? Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau. Oi, pessoal. Desculpa pelo som. Eu vou fazer o webinar sem meu microfone, provavelmente alguma falha do meu microfone. Vocês vão escutar alguns sons externos, eu peço desculpa por isso. E na próxima vou ver qual que é. Não vou tentar reconectar com o microfone, não, porque eu acho que é uma falha dele, tá bom? Então tá perfeito, pode tocar. Se quiser abrir sua câmera, a gente deixa ela de lado, que o pessoal te vê, tá bom? Beijo. Beijo, obrigada, Elaine. Bem, em relação ao portfólio, o que teve de mudança? A partir de 1º de abril deste ano, foi lançada uma nova modalidade chamada Moderate. Então, ela compreende 20 pares de alinhadores. Nesses 20 pares de alinhadores, dentre todas as modalidades, em Express, Light e Moderate, nessas 3 primeiras modalidades, eu consigo solicitar, então, alinhadores de um arco ou para ambos os arcos. E aí os valores são diferentes, tá? Então, em Express, Light e Moderate, a gente pode solicitar 1 ou 2 arcos. Comprehensive, Invisalign First e fase 2, a gente, não importa se você vai tratar 1 ou 2 arcos, então os valores não se alteram, tá bom? Dentro ainda do Moderate, eu tenho, então, 20 pares de alinhadores, então, o Express, recapitulando, o Express, 7 pares de alinhadores, para o Light, 14 pares de alinhadores, o Moderate, 20 pares de alinhadores, o Comprehensive durante 5 anos, então ilimitado, tá? E Invisalign First durante 18 meses, alinhadores ilimitados, e o Comprehensive fase 2 também ilimitados, mas num período de 3 anos. Tem algumas particularidades também, tá? Falando um pouquinho mais sobre o Moderate, que é uma novidade, então, da Invisalign, lá fora essa modalidade já existe, né, com algumas diferenças, e ela veio ao Brasil esse ano.
E um ponto positivo dessa modalidade é que agora, no programa Advantage, né, a gente tem algumas pontuações, e essa modalidade, ela pontua como um caso, né? Então, olhando na tabela, ainda do lado direito, a gente vê que o Comprehensive pontua também como um, o First também pontua como um, o Moderate também como um, Light e Express vai pontuar, então, como 0,5, e o Vivera, que antes não pontuava, né, agora ele pontua com 0,25. Então, o Moderate entra aí também como uma diferença, né, do Light para pontuar um caso, tá bom? Em que casos a gente vai indicar, então, o moderate? Então, são correções simples e moderadas, né? Apinhamentos e espaçamentos de até 7 milímetros. Relembrando, então, que o Express a gente indica para apinhamentos e espaçamento de 2 milímetros. E, no caso de light, a gente indica até 4 milímetros de espaçamento e apinhamento. E aqui, no moderate, então, a gente vai abrir esse leque para 7 milímetros de apinhamento e espaçamento, tá? Em correções anteroposteriores, então, para correções anteroposteriores de até 3 milímetros. Relembrando, então, que o light também a gente pode fazer pequenas modificações anteroposteriores de até 2 milímetros. E aqui no moderate, então, aumenta para 3 milímetros. Rotações menores que até 40 graus, então são 20 pares de alinhadores, e durante o desenvolvimento do seu setup de clean check, você pode encaminhar uma prescrição como moderate, mas antes da aprovação, você pode fazer o upgrade, né, para o comprehensive, ou você pode fazer o downgrade ou para light ou para express. Em relação a alinhadores adicionais, eu tenho nessa modalidade um jogo subsidiado, né, de alinhadores adicionais. Então, alinhadores adicionais sem custo no período de 2 anos. E jogos de alinhadores adicionais pagos dentro do período de 3 anos. Então, no período de 3 anos, a gente tem, então, passado esses 2 anos, então, no seu terceiro ano, eu posso solicitar alinhadores adicionais com um custo de R$450 cada pedido. Então, aqui, quantos forem necessários, contanto que o tratamento ainda não tenha expirado. E a data de expiração para essa modalidade são 3 anos. Para quem está com o vídeo pausado, pessoal, clica em reconectar, tá bom? Lá em cima, reconectar e ele volta, tá? Às vezes é um problema da internet mesmo, né? Esse é um caso que é da Galeria Global, né? E é um caso tratado, então, com essa modalidade moderate. É uma classe 3 de topo, provavelmente tratada, então, tem uma discrepância anteroposterior, então, dentro desses 3 milímetros, né? A gente não tem o planejamento nem o clean check aqui para mostrar para vocês, mas já entra numa modalidade que eu posso tratar correções anteroposteriores de até 3 milímetros. Posso inserir, o Clean Check aceita a inserção de Precision Cuts? Sim, assim como no Light, né? A única modalidade que não vai me aceitar a inserção de Precision Cuts seria, então, o Express, tá bom? Então, aceita Precision Cut? Sim. Na modalidade Moderate, aceita Precision Wings? Então, relembrando, o que é Precision Wings? É um recurso, né, da Invisalign para avanço mandibular. Nessa modalidade Moderate, ela não aceita esse recurso de avanço mandibular, ok? Então, tudo que for tratar de avanço mandibular, a gente tem que fazer na modalidade Comprehensive ou Comprehensive First, que a gente fala mais como First, tá bom? Numa dessas duas possibilidades. Ok.
Aqui a tabela de preços. Então, para cada selo, a gente tem uma diferença de valor desses tratamentos, e relembrando que o Moderate também pode ser tratado em um arco ou 2 arcos. O que está escrito aqui na tabela é DA, é Double Arch, então são 2 arcos, e o SA é Single Arch, isso é um arco, tá bom? Então, nas modalidades Moderate, Express e Light, a gente tem essa diferença de valores entre um arco e 2 arcos, coisa que não tem para a modalidade Comprehensive, essa diferença de valores, ok? Em relação ao serviço de TPS, né? O que a gente tem dentro da Team One? A gente tem um serviço de TPS que você pode acessar esse serviço através do nosso site, www.site.team1.one/TPS. E o que você vai encontrar nesse site? Você vai encontrar o portal da Team One, o link para o portal. Esse portal, você faz um breve cadastro dentro desse portal e você tem acesso ao que a Elaine comentou lá no começo do nosso webinar. Todos os webinars, eles ficam gravados aí. Você tem tutoriais de videoaulas, você tem acesso ao link do serviço do TPS e você tem acesso ao link da consultoria presencial, tá bom? Então, para ter acesso ao serviço do TPS, você precisa fazer esse cadastro no portal da Team One, tá? No TPS, tem o passo a passo de como você deve se cadastrar para ter acesso a esse serviço. Esse serviço só vai ser liberado quando você entrar na sua IDS, na aba conta. Então, lá na sua IDS da Invisalign, você tem algumas contas, né? E dentre elas, paciente, conta, academia, e agora apareceu uma nova aba, que é a loja virtual, né? Que antes não ficava dentro da IDS, agora fica. E dentro dessa aba conta, existe um link de aba de conta de equipe, conta da equipe. E lá você vai abrir uma conta da equipe cadastrando um login, o seu login, um nome para a equipe, que a gente vai sugerir, então, Team One, e uma senha, também a gente vai sugerir Team One. Feito isso, dado o ok, nós da Team One conseguimos ter acesso à IDS de vocês para fazer modificações nos clean checks de vocês, tá bom? Dentro desse serviço do TPS, existem avaliações, a gente faz a avaliação de caso e a revisão do clean check propriamente dito. A avaliação de caso é um serviço gratuito, tá? Como que a gente faz, então, a solicitação dessa avaliação de caso? Você já entrou no portal, você já se cadastrou, e você clicou lá em TPS, você tem avaliação de caso. Dentro dessa avaliação, então, repetindo, é um serviço gratuito, você tem como inserir, aparece o template da IDS de vocês, muito semelhante, você tem como inserir as fotografias extra-orais e intra-orais, colocar lá a queixa principal do paciente, tem como inserir também as radiografias, e nisso fazer o seu questionamento em relação à avaliação. A resposta a esse questionamento é feita, então, via e-mail, tá? Eu tenho dúvida se esse caso eu consigo tratar com Moderate. Eu tenho dúvida se eu vou precisar de alguma terapia auxiliar. Então, toda essa ajuda é feita através desse portal e acessando, então, o serviço do TPS e avaliação de caso. Tá bom? Então, nesse webinar, eu vou apresentar para vocês duas avaliações de caso e, por fim, eu vou fazer uma revisão de clean check ao vivo com vocês, tá bom? Nesse caso, eu tenho uma queixa principal, vocês estão vendo, então, as fotografias intraorais desse paciente. A queixa principal, eu não consigo morder nada na frente.
E o objetivo do tratamento do doutor é uma correção da mordida aberta anterior, a correção da mordida cruzada posterior esquerda e a correção da classe 2, do lado esquerdo, tá? Me digam, por favor, aí no chat, vocês tentariam esse caso em qual modalidade? Tentariam esse caso no Moderate, com 20 estágios? Ou já fariam em Comprehensive, que é uma modalidade mais completa e que te dá números ilimitados de alinhadores, né? Escrevam para mim, o que vocês fariam para esse caso em específico? A Mônica já me respondeu, Comprehensive, a Rosane também, sim. Esse caso, ele é um pouco mais complexo, né? Então, eu tenho um problema sagital, eu tenho um problema anteroposterior, né? A gente não tem todas as avaliações, né, nem radiografias aqui para apresentar, né, nem a cefalometria para apresentar, mas é um caso que provavelmente, num jogo de alinhadores, a gente provavelmente não teria o resultado completo, tá? O que vocês fariam primeiro? Toda vez que a gente tem uma mordida cruzada, não sei se na formação de vocês, a gente sempre pensa, vamos corrigir, então, primeiro transversal, né? Corrigir essa mordida cruzada, eliminar as interferências e verificar se essa mandíbula, ela é postural, né? O desvio da linha média é postural ou real. Então, indicaria também, assim como a maioria tem escrito aqui no chat, indicaria também o tratamento mais completo, a modalidade mais completa, Comprehensive. E, como a queixa principal da paciente está ali, não consigo morder nada na frente, eu daria um pouco de ênfase nesse primeiro jogo de alinhadores na correção da mordida aberta, sim. Então, como que a gente poderia fazer isso? A correção da mordida aberta, ela pode ser realizada de N maneiras, dentre elas, extrusão de dentes anteriores, superiores e inferiores ou ambos, e associado ou não uma intrusão de dentes posteriores, né? O que a gente sabe é que a intrusão de dentes posteriores, a correção da mordida aberta com o Invisalign é muito favorável, já que a espessura do alinhador é de 0,7 milímetros. Então, a gente tem uma espessura do alinhador inferior, uma espessura do alinhador superior, e nisso a gente tem 1,4 dessa espessura, que ao paciente encostar alinhador com alinhador, ele já nos auxilia nesse movimento de intrusão que a gente vai programar no ClinCheck, ok? Então, o que eu poderia programar? Nesse caso, eu posso programar uma intrusão posterior? Sim. Qual é a intrusão posterior, dentes posteriores, previsível com alinhador? Previsível 0,5 milímetros. Entre 0,5 e 1 milímetro, bem previsível. E se a gente intrui esse 0,5 a 1 milímetro na região posterior, a gente faz aquela conta da tesoura, que intruindo posterior, a gente fecha em torno de 2,5 a 3 milímetros na região anterior. Ok. Mesmo assim, vai faltar para fechamento total da mordida anterior, tá? Depende, o paciente vai aceitar alguma terapia auxiliar, como mini implantes, por exemplo, para aumentar essa intrusão, para a gente aumentar no ClinCheck a quantidade dessa intrusão? Sim. Se a paciente aceitar, ok, posso programar, então, esse tratamento apenas com a intrusão posterior, tá? Que outra maneira eu tenho de aumentar a previsibilidade da intrusão posterior? Eu posso solicitar uma intrusão posterior sequencial. De que maneira? Eu posso escrever para o técnico, ao invés de todos os dentes estarem intruindo na região posterior ao mesmo tempo, eu posso iniciar de distal para mesial. Então, o que eu escrevo lá para o técnico? Intruir dentes posteriores superiores de maneira sequencial
iniciando pelos dentes 1.7 e 2.7. Então, o que o clean check, o técnico vai fazer no nosso clean check? Ele vai intruir, começando a intrusão pelo 27, o 30 e o 17, 1.7 e 2.7. Depois que ele intruir, essa intrusão chegar na metade, ele começa a intrusão do 1.6 e 2.6, e nessa sequência, então a gente faria uma intrusão sequencial. Quando que eu solicito essa intrusão sequencial? É para aumentar a previsibilidade da minha intrusão posterior. Mas quando? Até 0,5, ok, né? Até 0,5 o software vai lançar, dependendo também do padrão facial do paciente, é muito favorável essa intrusão. E aumentando, geralmente em tratamentos que eu preciso de 1 milímetro, um pouco mais de 1 milímetro de intrusão posterior, eu acho que é muito favorável fazer essa intrusão de maneira sequencial. Tá? Nesse caso, observando a vista oclusal superior, a gente tem em boca 1.8 e 2.8. Esses dois dentes seriam muito indicados à extração deles, né? Eles já estão mais instruídos, né? Porque ele não tem um antagonista, provavelmente por não ter um antagonista, né? E durante o fechamento dessa mordida, a própria extração desses dentes já favorece o fechamento da mordida anterior, tá bom? Então, aqui indicaria a extração de 1.8 e 2.8, faria uma intrusão posterior, sim, e dependendo da quantidade solicitada dessa intrusão posterior, faria ou sequencial ou não. E isso vai depender um pouco de quanto eu posso expor os incisivos, né? Se eu posso fazer essa extrusão na região anterior. Observem que o arco inferior dessa paciente, ela tem diastemas, né? E no momento que eu vou fechar esses diastemas, às custas de lingualização dessa coroa, eu também crio uma extrusão relativa. Então, no arco inferior, está muito favorável fazer essa extrusão de incisivos inferiores, já que eu tenho espaços entre os dentes e eu vou fazer uma lingualização dos mesmos, né? E no momento dessa lingualização, então, eu crio aí uma extrusão relativa. E extrusão relativa comparada à extrusão pura, óbvio que a extrusão pura, no longo eixo do dente, requer algum recurso Smart Force. Então, se o software determinar esse recurso, provavelmente serão attachments em bloco de extrusão, né, para promover, auxiliar nessa extrusão pura desses dentes, tá? Então, aqui eu focaria, então, na intrusão posterior, ao mesmo tempo descruzamento desse lado esquerdo da paciente e na extrusão anterior. Durante o descruzamento dessa região, com contração do arco inferior e expansão do arco superior, né, posso fazer uso de alguma terapia auxiliar? Sim, né? Eu posso fazer uso de botões e elásticos cruzados? Sim. E vai me ajudar na correção dessa mordida cruzada? Vai me ajudar na correção dessa mordida cruzada, tá bom? Então, nesse caso, comprehensive e focar primeiramente na queixa da paciente. Pode ser que a relação de classe 2 do lado esquerdo e o desvio da linha média sejam reajustados conforme a gente remove essa mordida cruzada posterior, sim. Então, a gente pode, então, no segundo jogo de alinhadores, reavaliar esse caso, mas que nesse primeiro jogo de alinhadores a gente focou na queixa principal do paciente e já ajustou o transversal, tá? O elástico na intrusão, sim, atrapalharia na intrusão, então a gente pode fazer de maneira estagiada, né? Eu posso fazer primeiro a intrusão e depois a correção, e enquanto eu faço a intrusão, o meu próprio software, você já programou a vestibularização, a expansão desse arco superior com a contração do arco inferior? Sim, né? Deixaria para usar o elástico mais da metade para final desse primeiro jogo de alinhadores? Talvez.
tá bom? Então, focar, então, na queixa e nesse transversal do paciente. A Elisa pergunta, é possível se pedir essa intrusão sequencial e, ao mesmo tempo, expandir o arco superior? Sim, é possível, sim. Então, eu faço sequencialmente essa intrusão, mas, ao mesmo tempo, eu peço uma expansão do arco superior e uma contração aí do arco inferior, né? Ao meu ver, o quadrante 3 da paciente, observa a vista oclusal inferior, o quadrante 3 desse lado, ele está bem expandido, né, comparando com o quadrante 4, então eu posso fazer uma contração aí desse arco, lembrando então que toda vez que a gente contrai o arco, se o software não lançou para vocês desgastes IPRs entre esses dentes posteriores, a gente tem que prestar atenção na conduta clínica, se perceberem com o fio dental, um contato interproximal muito justo desses dentes do quadrante 3, aí sim passar uma lixa para aliviar esse contato, tá bom? Eu vou passar então agora para a próxima avaliação. A queixa principal, a falta de mandíbula. O objetivo do tratamento é um avanço mandibular, a correção da mordida profunda e a expansão dos arcos, né? Então, esse caso é um caso que depois eu vou abrir com vocês o ClinCheck no final da aula. Eu vou abrir o ClinCheck com vocês vão observar. Ele tem, então, a curva de Wilson muito acentuada, observe a inclinação paralingual dos dentes posteriores e inferiores, né? Então, sempre lembrando que, em casos de mordida profunda, quando eu tenho dentes posteriores e inferiores muito inclinados paralingual, o próprio fato de você vestibularizar esses dentes, corrigir essa inclinação, já auxilia muito na correção da mordida profunda, tá? E daí, não é uma expansão propriamente dita. A gente tem que escrever para o técnico, porque o técnico, se a gente pede uma expansão de 2 milímetros por hemiarco aí, a gente pode, ele vai manter essa inclinação dos dentes e vai expandir o arco. Então, para correção dessa curva de Wilson, a gente deve pedir ao técnico uma expansão diferente. Expandir o arco inferior às custas de inclinação vestibular das coroas dos dentes posteriores, tá? Então, não é simplesmente uma expansão. Toda vez que a gente pede uma expansão, essa expansão é feita de corpo. E, nesse caso, eu preciso de uma inclinação vestibular dessas coroas posteriores, tá bom? E isso vai me ajudar na correção da mordida profunda. Então, nesse caso, eu tenho como objetivo, então, o avanço mandibular, né? Então, provavelmente, a gente vai entrar aí com o recurso dos wings para avanço mandibular. Tem a correção da mordida profunda? Tem. E tem a expansão dos arcos. Então, expansão do arco superior, para promover, então, ajudar no avanço mandibular, né? A inclinação para o vestibular desses dentes posteriores e inferiores, para ajudar na correção da mordida profunda. Se possível, a correção da curva de Spee, as custas, então, dessa inclinação vestibular, mas também da intrusão anterior e inferior. Aqui não tem como a gente avaliar o sorriso, mas poderia também fazer a intrusão anterior, superior, também, para auxiliar nisso, né? Mas o principal, eu avanço, eu dou condições dessa mandíbula reposturar e avançar, se eu der, adequar os arcos. Então, está faltando muita expansão desses arcos, tá bom? Deixa eu ver na pergunta, a Elizabeth. A Elizabeth pergunta, então, se tiver intruindo, não poderia usar o elástico para auxiliar no transversal? Não, se tiver intruindo, eu não utilizaria esses elásticos, deixaria os alinhadores agirem, né? E chegar no momento que a extrusão anterior funcionou bem, o fechamento da mordida está correndo bem, e o foco é apenas a correção da mordida profunda, ou pode parar aí o tratamento e solicitar alinhadores adicionais, ou aí nesse momento controlar com esses elásticos de mordida cruzada, mas checar se isso não está trazendo uma extrusão dos dentes posteriores, aqueles que você já intruiu durante o tratamento,
tá? A Desirê pergunta, contração mais nos elásticos para descruzar? A contração, Desirê, é programada no ClinCheck, então a contração desse arco inferior, né? Isso a gente falando ainda da avaliação anterior, contração do arco inferior e expansão do arco superior, isso tudo programado dentro do seu ClinCheck, tá? O Reinaldo, quanto eu tenho para pedir expansão e contração? Previsível com Invisalign em pacientes adultos, 2 milímetros de expansão de corpo por M arco, né? Tanto expansão como para contração. A contração tem uma série de problemas, né, inclusive funcionais, principalmente por postura de língua, que já é mais difícil de alcançar esse resultado, e lembrando sempre que quando tiver contração, prestar atenção, então, nos contatos interproximais. O Renan, ele me pergunta, essa vestibularização, então falando agora então desse segundo caso de avaliação, essa vestibularização você modifica no controle 3D ou solicita ao técnico? Geralmente, Renan, eu explico na prescrição que eu quero então essa vestibularização dos dentes posteriores e inferiores, né, para o técnico, né? Mas isso também é possível de ser feito pelos controles 3D, tá bom? Depois eu vou abrir o ClinCheck, que é exatamente esse, e eu mostro para vocês como é que eu faço isso nos 3D. Mas como são vários dentes para corrigir a inclinação, o ideal é que o técnico faça isso. Então, você pode solicitar no seu ClinCheck expandir arco inferior às custas de vestibularização das coroas dos dentes posteriores, tá bom? E correção da curva de osso. Isso mesmo, Cláudia, dessa maneira, eu vou pedir então a expansão do arco inferior às custas de inclinação para vestibular dos dentes posteriores, ok? Então, nesse caso, eu vou falar um pouquinho com mais detalhes mais à frente, porque eu vou abrir o ClinCheck desse paciente, tá bom? Então, cenas dos próximos capítulos. Como é que você vai solicitar o TPS para Timuan? Dentro daquele portal, você já fez o seu cadastro, então, você vai clicar lá em TPS, e aí abre essa tela, e nessa tela, você vai clicar, então, em revisão de ClinCheck. Clicando, então, em revisão de ClinCheck, ele é ele tem um custo, tá? Dependendo de quantos ClinChecks você pedir essa revisão, né? O custo ele vai diminuindo por cada caso, tá? E a forma de pagamento sempre é feita através de boleto bancário no mês seguinte. Então, relembrando, então, que para você ter acesso a esse serviço, precisa clicar em portal.team1.1. Lá, então, clicou em revisão de ClinCheck, você pode pedir exclusividade ou não exclusividade, colocar o nome do paciente, o PID do paciente, que é aquele hashtag que o paciente tem na página da IDS, colocar suas considerações, então, qual é o seu planejamento sobre esse tratamento. E aí a gente tem acesso, então, ao ClinCheck de vocês, tá? No ClinCheck, toda vez que chega um ClinCheck para vocês revisarem, quais são os pontos importantes que a gente geralmente tem que prestar atenção? Então, o ClinCheck ele foi desenvolvido pelo técnico, de acordo com as diretrizes que você ofereceu na prescrição, e ele vem... A gente tem que fazer que tipo de observação em relação a esse ClinCheck? Primeiro, conferir a oclusão inicial com aquilo que está no estágio 0 do seu ClinCheck, tá? Cada vez mais isso a gente tem menos problemas em relação a essa oclusão inicial, já que a maioria dos casos estão sendo escaneados, e para serem enviados, a gente precisa fazer o escaneamento do registro da mordida, né? Então, geralmente, isso tem vindo muito correto, né? Difícil ter erro agora de posição dos arcos, dos modelos virtuais, o que era comum de acontecer na época que era de moldagem, né? E a gente não enviava nenhum registro, e o técnico ele tinha que se basear apenas nas fotografias
para fazer o ajuste da oclusão inicial, tá? Eu vou ver a barra de estágios? Sim, se todos os movimentos que eu solicito ou estão em padrão X, que são todos os dentes movimentando ao mesmo tempo, ou padrão sequencial, ou é o A, ou é o V, né, de movimentação sequencial, eu checo, então, através da aba estágios. Eu vou remover a sobrecorreção, então a sobrecorreção ela pode estar ali, que é aquela cadeia elástica virtual, né, mas para observar o clean check, a gente observa sem essa sobrecorreção. Eu vou dar o play, né, na vista mais relevante dessa maloclusão, né, então eu vou checar esse play em várias visões, né, primeiro nessa mais relevante da maloclusão, se é uma classe 2, eu estou distalizando, ponho na vista lateral, posso pôr na vista oclusal, então eu checo a abertura de diastemas entre os dentes, né. Eu giro o modelo para correr a aba de estágios, eu aperto play, eu giro o modelo, então eu me enxergo em todas as posições, e eu vou rever o planejamento que eu descrevi lá na prescrição. Eu vou rever o perfil do paciente, as linhas médias se estão ok, né, se finalizam como a gente planeja, e se a queixa principal está sendo sanada. Uma coisa que é muito comum acontecer, o paciente tem uma queixa principal de um apinhamento anterior, moderado ou severo, né, e essa é a queixa principal do paciente, mas no tratamento de uma correção de uma classe 2, por exemplo, onde há distalização dos arcos, essa correção desse apinhamento, ele acontece quase no final do tratamento, né, e muitas vezes isso é desmotivador, né, então, em casos de correção, né, posterior, que eu tenho uma correção anteroposterior e ela é sequencial, eu posso sim solicitar o alinhamento estético, antecipar esse alinhamento da região anterior, né, contanto que eu aceite a vestibularização dos mesmos, já que o ganho de espaço para esse apinhamento vai acontecer às custas da distalização do arco, né? Mas se eu aceito uma vestibularização e um vai e vem nesse caso, eu já, o paciente ele já se sente mais feliz, ele torna-se um paciente mais colaborador porque ele vai enxergando as mudanças na boca, né? Posso ou não ativar as modificações em 3D, feitas pelos 3D, as modificações são mais rápidas e retornam no seu clean check de uma maneira mais rápida também, e aí eu checo também a tabela de contatos oclusais, tá? Em 2020, então, a gente iniciou um ano um pouco atípico, né? Então, a Team One já tinha preparado uma série de cursos, e esses cursos eram muitos deles presenciais, e passaram a ser, então, agora cursos online. Hoje, por exemplo, está acontecendo um curso já com a Paulinha, com a Paula Cristine, sobre gerenciamento de consultório, que é um curso de algumas modalidades, ele é bem completo, é bem interessante. E nesse primeiro semestre, então, a gente tem esses palestrantes que falaram com a gente já falaram deram cursos já, ou estão para dar os cursos, nesse espaço, então, que é o espaço da Team One. E para quem ainda não conhece, sejam muito bem-vindos a esse espaço. A Maurício e Elaine sempre estão de braços abertos para receber vocês nesse espaço. Infelizmente, nesse momento, agora não, mas com certeza em breve estaremos aí. Online, a gente tem programado, então, para 19 a 22 de maio, tá? Então, desse mês, 19 a 22, o curso de capacitação da equipe auxiliar para o retorno com atendimento clínico de excelência. Então, após essa pandemia, como retornar e tornar a sua equipe hábil para tratar esses pacientes, né? É um curso com a Mônica Romero e com a Paula Cristine, tá? Espero que dia 18 e 19 de junho a gente possa fazer esse curso de planejamento virtual avançado presencialmente, né? A Elaine, Maurício e eu. Em 22 de junho, o curso com o Maurício Casa, das ferramentas do software CleanCheck.
E 25 de junho, com Alberto Condé, o speaker da Team One também, speaker Invisalign, de como vender Invisalign. Então, acredito que esse é um tema que foi muito abordado agora no AAO, né, de como captar os novos pacientes após essa pandemia, né, e eu acredito que vai ser um curso muito interessante, né, para quem puder fazer, se inscrever, eu acho que vai trazer muitas dicas aí interessantes para vocês. Agora, pessoal, eu vou compartilhar com vocês a tela do CleanCheck, tá bom? Só um minuto. A tela vai ficar um pouco escura aí para vocês. A Ana Márcia já escreveu que a minha SB já está inscrita. Que legal, Ana. A Franciane me pergunta se sim. Quando você pede a expansão às custas de inclinação para vestibular das coroas dos dentes posteriores, você pede para fazer o torque compensatório das raízes? Nesse caso, observa, não sei se você está vendo já, Franciene, o CleanCheck aí, observa a inclinação dos molares e dos pré-molares. Observe que a raiz já está bem para vestibular, né? Então, aqui, eu não peço torque compensatório, tá? Quando que eu peço torque compensatório? Quando eu preciso de uma expansão de corpo, e eu sei que o alinhador agindo sobre a coroa, ele tem uma ação maior sobre a coroa do que com as raízes, e aí eu peço o torque compensatório vestibular de raiz nesses dentes. Então, imagine um molar superior, que eu preciso fazer uma expansão de corpo, e nessa expansão de corpo, a gente sabe que o alinhador ele tem uma ação maior sobre as coroas, e aí eu peço, então, um torque compensatório, na região dos dentes posteriores em raiz. Então, torque vestibular de raiz, tá? Então, quando eu quero movimento de corpo, e geralmente uma mordida cruzada, que eu preciso de uma expansão, e que seja maior, então, que 2 milímetros, a gente está exagerando isso no CleanCheck como uma sobrecorreção, lembrar também dos attachments retangulares horizontais nesses dentes posteriores, ok? Tá. Acredito que todo mundo está conseguindo ver a tela do meu CleanCheck. Então, esse caso é um caso com Precision Wings, tá? Para quem caiu a internet, clica lá em reconectar, né? É um caso de Precision Wings que eu tenho, então, avanço mandibular. Observem na barra de estágios, que é uma barra de estágios diferente. Ela tem o azul mais claro nesse início, depois começa um azul mais escuro, depois sai desse azul escuro por um outro estágio, que são apenas 4 estágios, e o finalzinho é em cinza claro. Eu vou explicar cada fase desse tratamento. Os tratamentos com Precision Wings, então, relembrando, a gente só pode solicitar Precision Wings em Comprehensive ou em Comprehensive First, que a gente chama mais de First. Tá? Então, essas duas modalidades que me aceitam esse recurso do avanço mandibular. Ok. Essa fase que está em azul, num tom de azul mais claro, nesse início do tratamento, é a fase de pré-avanço mandibular. O pré-avanço mandibular, ele vem nesse azul mais claro, e vocês observem que aqui a gente não está fazendo nenhum avanço propriamente dito.
Chegando na fase de azul mais escuro, aparece então no meu ClinCheck os wings, né, o desenho das asas dos wings, que é a fase de avanço mandibular propriamente dita. Quando sai dessa fase e entra na fase transitória, que é esse azul um pouco mais claro, significa o quê? Que o tratamento acabou no estágio 53 e eu vou entrar, então, numa fase de contenção, e aqui eles me dão 4 alinhadores de contenção com os wings. Então, naquele caso que você finalizou essa fase do tratamento, você vai remover todos os attachments, você vai reescanear esse paciente e você vai planejar uma segunda fase, um segundo jogo de alinhadores, então você vai entrar em alinhadores adicionais. Nesse momento, o paciente, ele pode trocar de alinhadores, e aí que entram esses alinhadores da fase transitória. Então, nessa fase transitória, não existe movimentação dentária. É como se fosse uma contenção, mas ela tem os wings dentro desse alinhador. Então, é uma fase que ela vai conter a posição dentária, mas também vai me conter esse avanço mandibular alcançado até então. Tá? Então, nesse caso, o que eu indicaria? Como os nossos alinhadores, eles demoram um pouco mais para chegar, né, em média 20 dias, comparado com alguns outros países, eu vou solicitar o aumento de número de estágios nessa fase transitória. Né? Então, geralmente, o que eu peço? O protocolo vem como 4 estágios na fase transitória, geralmente eu peço para aumentar para 12 estágios nessa fase transitória, tá? Então, eu tenho um pouco mais de alinhadores para o paciente ir trocando, usando como se fosse uma contenção, tá bom? Quando a gente preenche uma prescrição de avanço mandibular, esse avanço mandibular, ele pode ser feito de uma maneira progressiva, como está acontecendo aqui nesse ClinCheck, como também ele pode ser feito de uma maneira só, um avanço único. Então, quando a gente preenche a prescrição do avanço mandibular, a gente pode pedir avanços progressivos ou avanço único. Que mais que a gente pode escolher? A gente pode escolher que a posição final desse avanço seja topo a topo e que na prescrição vem como ponta a ponta, ou a gente pode pedir com dentes inferiores 1 milímetro além dessa situação de topo a topo, ou 2 milímetros além dessa posição de topo a topo. Né? O que é mais usual é deixar em topo a topo, e o que é mais usual é o avanço progressivo, para o conforto do paciente. Na galeria global de vocês, na galeria global que vocês têm acesso através da IDES, a gente tem, se não me engano, uns 30 casos de avanço mandibular presentes na galeria. E eu dei uma checada esses dias e eu vi que dentre esses 30 casos, apenas 4 fizeram o avanço único da correção, né? Então, quando a gente pensa em avanço único, é como se a gente estivesse tratando aquele paciente com Bionator, a gente fez, então, a mordida construtiva no avanço único, né? E o paciente cria essa fase de avanço mandibular era feita de uma única vez e os wings, eles não vão trocando de posição. Quando a gente faz esse avanço progressivo, observem que os wings, conforme vão passando os estágios, eles acabam trocando de posição, tornando-se mais mesiais, então, para criar esse avanço progressivo, tá? Eu tenho escutado muito de avanço único ultimamente, né, mas para minha experiência pessoal, eu tenho feito com avanços progressivos e em crianças, tá? Pacientes ainda em crescimento, tá? Então, como é que posiciona? As aletas, os wings funcionam de que maneira? O alinhador inferior, ele apresenta uma aleta, uma asa, assim como o alinhador superior. No que o paciente oclui, ele encaixa a aleta inferior mesialmente à aleta superior, tá? E dessa maneira ele força a protrusão mandibular.
Então, nesse caso, então, eu aumentaria o número de estágios dessa fase transitória, né? Outra coisa, existe essa fase pré-avanço mandibular por uma adequação do arco. E geralmente essa fase pré-avanço mandibular, o próprio software determina a necessidade dessa fase ou não. Alguns de vocês que já tiveram tratamentos com wings podem já ter iniciado o tratamento nessa fase de azul mais escuro, que é a fase do avanço mandibular propriamente dito, tá? Então, ter ou não uma fase pré-avanço mandibular é algo que o software determina ou você pode adicionar, tá? O que é muito comum acontecer em tratamentos com avanço mandibular é uma desoclusão posterior. Então, imagine que eu faço o avanço mandibular, né, no paciente, ele cria essa postura através de uma expansão, adequação dos arcos, ele criou esse avanço mandibular e não tem contatos oclusais na região posterior, criou-se uma mordida aberta posterior. Então, geralmente, tratamentos de avanço mandibular necessitam de uma nova fase. Por quê? Por que não pode ser feito tudo junto? Porque a região posterior aberta, exatamente onde os wings são apoiados, eu não consigo adicionar atátimas nessa superfície vestibular. Portanto, é um local que fica aquém em relação à extrusão, tá? Então, geralmente, eu faço como? Eu faço o avanço mandibular, né, dependendo se o paciente estiver muito próximo da curva, do pico da curva de crescimento, eu vou antecipar esse avanço e depois eu vou cuidar dessa extrusão posterior. Tá? E essa segunda fase é necessária? Sim, eu preciso dar essa altura posterior para que a mandíbula não rotacione para menor dimensão vertical e eu perco o trabalho do avanço mandibular. Então, para estabilidade, normalmente 2 fases, 2 jogos de alinhadores são necessários. Tá? E a Cídia pergunta, eu tenho troca de alinhador semanal? Sim, então para crianças e adolescentes, o meu protocolo de troca é semanal. A Elisa pergunta, quantos milímetros de avanço? Normalmente são 6 milímetros de avanço e a cada jump ele faz uma correção de 2 milímetros. Então, de 3 até no máximo, nesse caso tem 4 jumps aí, mas geralmente a média são 3 jumps por jogo de alinhadores. Então, o que vai me corrigir 6 milímetros de overjet. Tá? Ah, mas eu tenho um overjet maior do que isso, né? Então, eu faço nesse primeiro jogo de alinhadores a correção e depois eu posso solicitar mais um jogo de alinhadores com mais correção de anteroposterior, com mais avanço mandibular. A Tati já me perguntou sobre os atátimas na lingual. Nesse caso, a doutora ela já inseriu atátimas na lingual dos molares superiores, observem comigo os molares superiores, e também já me inseriu atátimas nas linguais dos inferiores. Isso já é um protocolo indicado pela Line, tá bom? De atátimas por lingual desses dentes, né? Dos molares. Por quê? O que tem acontecido muito dependendo de como esses pacientes, eles agem frente a esses wings, esses dentes posteriores que não podem apresentar atátimas por vestibular, eles sofrem um efeito de vestibularização da coroa. Então, para conter esse torque vestibular de coroa desses molares, é indicado colocar esses atátimas por lingual. Além disso, dependendo do caso, que não tem muita retenção, são dentes curtos, coroas curtas, o atátima por lingual nesses molares ajuda também na retenção. Então, além da retenção, do controle da vestibularização desses dentes, que costume acontecer durante o tratamento do avanço. O que é bem importante é educar o paciente quando o paciente recebe esses wings, quando ele entra na fase do avanço mandibular. Educar o paciente da seguinte maneira, você
para encostar um alinhador no outro, você precisa avançar a seu queixo, sua mandíbula, e depois fechar, né? Então, essa orientação ao paciente, para ele aprender como lidar com esse aparelho, é algo que a gente faz nessa primeira consulta, quando ele vai entrar com o avanço mandibular, tá? Então, nesse caso, eu tenho uma fase de pré-avanço mandibular, que são de 23 estágios, é uma fase longa, e depois eu entro com o avanço mandibular propriamente dito. Então, até o estágio 23, eu não tenho wings, e eu posso adicionar attachments nesses molares e segundos pré-molares nessa fase. A partir do momento que eu entro, então, nos wings, e aí o próprio software, ele já me remove os attachments vestibulares desses dentes, dos primeiros molares e dos segundos pré-molares de ambos os lados. Então, ele me remove, então ele não aceita attachments na região sob os wings. Nesse caso, como eu tenho segundos molares e eu tenho attachments nesses segundos molares, já me auxilia bem na retenção, tá? Então, mas para o controle desse torque na região dos molares, a gente sugere, então, esse retangular horizontal na lingual dos molares superiores e inferiores também. Então, nesse caso, de modificações, eu aumentaria, então, a fase transitória para 12 estágios, tá? Outra coisa que eu notei durante esse tratamento, observem na tabela, vou abrir a tabela com vocês. É um caso de mordida profunda, que eu quero corrigir a curva de Spee desse paciente, e eu tenho na região posterior e inferior, intrusão dos dentes posteriores. Então, nesse caso, intrusão de dentes posteriores não é favorável para a correção da curva de Spee. Então, aqui eu removeria essa intrusão e adicionaria, ao contrário, uma extrusão desses dentes posteriores para o auxílio da correção da curva de Spee, tá bom? No arco superior, então, na tabela ainda, observem a intrusão de alguns dentes posteriores superiores, né? Então, nesse caso, também poderia se remover toda a intrusão de dentes posteriores, então, que me auxilia, então, na correção da mordida profunda. O que eu tinha falado para vocês também, eu vou abrir meu controle 3D e vou fazer com vocês aquela inclinação para vestibular desses dentes posteriores, ok? Uma coisa que o técnico, ele comentou é que está tendo uma colisão de alguns attachments em relação aos dentes superiores, aos antagonistas. Então, aqui eu vejo attachment convencional no 3.4 e no 4.4, o que me dá uma colisão com os dentes antagonistas. Nesse caso, vai ser difícil manter esses attachments em boca quando o paciente estiver se alimentando, e provavelmente a doutora fez essa modificação já que entraram esses cuts. Observem comigo que eu tenho cuts nos caninos superiores e nos primeiros pré-molares inferiores. Esses cuts, quando a gente preenche a prescrição de um avanço mandibular através dos Precision Wings, é questionado se eu quero ou não Precision Cuts para esse tratamento. E para que eles são utilizados? Pacientes de respiradores bucais que apresentam uma postura de mordida aberta, dificilmente eles vão ocluir da maneira correta os wings, né? Principalmente durante o sono. Então, esses cuts vieram para o paciente utilizar um elástico nessa região e que mantém, então, os alinhadores em contato e ele consegue, então, avançar e manter os dentes cerrados, a boca fechada, tá? Eu posso fazer esses cuts depois? Geralmente, eu não costumo solicitar isso na prescrição, né? Se necessário, né? Se o paciente me relatar isso, ai, tá dormindo muito de boca aberta, ai, não tá conseguindo posturar, ai, tá com alguma dificuldade, N coisas, ou tá amassando muitos wings, a gente já percebe que não foi uma falta de orientação, já é algo postural do paciente, aí para auxiliar ele nessa posição, aí sim eu vou fazer os
cuts e vou inserir esse elástico, tá? Então, vou sugerir, então, para a doutora remover esses cuts no momento, e aí eu permito que os attachments convencionais desses dentes, 3.4, 4.4, eles consigam ficar mais cervicais para evitar a colisão com os dentes antagonistas. Eu vou abrir, então, os controles 3D. Então, para a gente abrir o controle 3D, a gente clica em fazer modificação e o CleanCheck que tem os Precision Wings, observe que tem os wings, mesmo nos controles 3D, e aí eu consigo arrastar os ganchos para o lixo, eu clico em cima do attachment e consigo trazer o attachment mais cervical para evitar essa colisão, então, com o dente antagonista. E aquilo que eu queria mostrar para vocês, pessoal, é nessa vista oclusal. Observem comigo. Que recurso eu utilizaria para fazer a correção da curva de Wilson? Então, quando eu vou fazer a correção da curva de Wilson, eu vou fazer inclinação da coroa. Quando eu quero uma expansão de corpo, observem comigo. Quando eu quero uma expansão de corpo, eu vou clicar nesse segundo item desse diagrama vertical, que é a expansão vestíbulo lingual de corpo. Observem que eu estou movimentando o 3.6 de corpo, ok? Quando eu quero a correção da curva de Wilson, então, que vai ser às custas de uma inclinação de coroa, eu posso clicar Ctrl, e aí eu vou selecionar vários dentes ao mesmo tempo, e eu clico, então, nesse item de inclinação. Observe, então, que eu tenho dois itens que mexem com inclinação, um é de raiz, um é de coroa. Observe que o de baixo é o desenho da coroa, e aí sim eu vou inclinar para vestibular a coroa desses dentes. E aí eu trago, então, os 4 dentes posteriores para essa inclinação vestibular, tá? Então, alguém me perguntou se dá para fazer isso pelos controles 3D? Sim, ou eu posso pedir para o técnico. Geralmente eu já pedi isso na minha prescrição, e dependendo como isso retorna, eu corrijo, então, através dos meus controles 3D. Tá? Posso fazer, então, do outro lado, eu faço a correção dessa inclinação, e aí eu trago os 4 dentes ao mesmo tempo para vestibular, né? Em relação ao que eu tinha falado, que no CleanCheck, todos os dentes posteriores, alguns dentes posteriores tinham intrusão, e a gente vai remover essa intrusão, isso eu prefiro solicitar para o técnico. Por quê? Se você faz isso no CleanCheck, você tem que ficar clicando dente a dente, né? E aí, se a gente pede isso para o técnico, ele já elimina todas as intrusões, são movimentos mais amplos, né? Que eu acredito que solicitando isso para o técnico, seria melhor. O Reinaldo, ele pergunta, então, para mim, quando tem colisão de attachments, o que fazer? Quando você já aprovou o CleanCheck e percebeu isso só em boca, e é um attachment convencional, né, a gente pode remover parte desse attachment convencional para auxiliar, né, nesse contato. Agora, aí eu passo broca. Quando o attachment é convencional, ele é simplesmente, ele está lá por um motivo de retenção, ele não é pré-ativado, ok? Então, eu posso fazer o desgaste desse attachment? Sim. Vai me diminuir a retenção? Vai, mas aí você elimina a colisão com o dente antagonista. E depois, no momento que já corrigir a posição dentária, estiver mais favorável à mordida, eu posso refazer esse attachment convencional, tá? Mas quando é attachment otimizado e ele tem o próprio software, ele é inteligente para eliminar os contatos com os antagonistas nos attachments otimizados. Então, em relação ao attachment otimizado, você não precisa se preocupar, tá? E
não poderá fazer esses desgastes, porque você vai perder essa superfície de ativação, esse bisel de ativação, e aí o attachment otimizado, ele não vai fazer o efeito que ele precisa, tá? Ele tem a pré-ativação, por isso que ele tem esse bisel, né? Então, no caso do attachment convencional, eu posso desgastar sim, em outro momento refazê-lo, ok? Outra questão, alguém me perguntou, então, quando eu ponho um attachment por link, eu removo da vestibular? Não. O próprio software, no momento que você faz chega no estágio do avanço mandibular, o próprio software, ele remove os attachments vestibulares dessa região. Então, eu voltei para a tela, eu saí do controle 3D e eu retornei para essa tela. Então, eu saí da fase de pré-avanço mandibular. Na fase de pré-avanço mandibular, eu tenho todos os attachments por vestibular e eu estou trabalhando na adequação dos arcos. E aí, quando eu entro na fase de avanço mandibular propriamente dito, aí os attachments, eles somem, né? O próprio software elimina esses attachments por vestibular e você pode manter os attachments por lingual, ok? Então, esse é um caso de avanço mandibular com mordida profunda, e aí, observem que na região anterior, o doutor planejou, então, uma intrusão anterior, tanto superior como inferior, tá? Para isso, o software, então, ele lança attachments de suporte, né, dessa correção da mordida profunda, tá? Então, aqui a gente está fazendo todos os movimentos possíveis para me ajudar na correção da mordida profunda. Sendo que, relembrando, eu posso, então, nessa fase pré-avanço mandibular, solicitar a extrusão desses dentes conforme vai fazendo aquela inclinação para vestibular da coroa? Sim. E daí eu tenho attachments para me ajudar nisso? Sim. A partir do momento que eu entro na fase de avanço mandibular propriamente dito, eu já não tenho muitos recursos para me ajudar nessa extrusão posterior, tá bom? E que muitas vezes a gente precisa, então, num segundo jogo de alinhadores, para promover, então, uma extrusão posterior e estabilizar a dimensão vertical do paciente, tá bom? A Vânia me pergunta, first, com wings com 14 anos, pode, consegue, é permitido pela Line? Sim. A Line, ela fala muito de pacientes em crescimento para usar os wings, mas não existe uma limitação de idade, tá? A modalidade é a que limita. Então, eu posso pedir em first e eu posso pedir em comprehensive. Quando que eu vou solicitar? Quando que é efetivo esse avanço? Pacientes em crescimento, tá? Então, eu vou pensar nesse avanço mandibular em pacientes em crescimento, tá bom? Então, essa paciente sua de 14 anos, não sei se é menina ou menino, checa com, pode ser uma tentativa, né? Acho que se for menino é até mais favorável, né? Mas estando próximo desse pico de crescimento, o efeito é muito maior. Também já ouvi tudo aquilo que vocês veem de base da ortodontia, que vocês indicam o avanço mandibular, a mesma indicação vocês vão continuar tendo. Então, para esse tipo de paciente, eu indico o avanço mandibular? Tá bom. Então, se você indica para esse tipo de paciente, indicava com qualquer outra técnica, com Invisalign também você vai indicar para esse tipo de paciente, tá bom? Aí depende muito de como você trabalha, tá? A Elaine pergunta, não, a Elaine que está falando, não é first, é comprehensive. O first, na verdade, ele tem como um nome comprehensive first, tá bom? Isso que confunde um pouco, tá? Mas dentro do first e do comprehensive, a gente pode pedir esse avanço mandibular com os wings. A Cláudia me pergunta, o efeito ortopédico dos wings de avanço? Sim. Observa, então, na galeria global,
que tem as radiografias também anexadas, né? Nesse caso que a gente está vendo agora, a gente não tem acesso às radiografias, mas tem a questão da postura, né? Aquilo que a mandíbula estava travada às custas de uma atresia maxilar, e também tem o efeito ortopédico já observado com esse recurso dos wings, tá? A Elaine me pergunta, os wings, nesse caso, estão no comprehensive, veja na linha superior, canto direito do ClinCheck aqui. Isso, esse caso, ele tá, a gente pode, então, enviar os wings em duas modalidades, ou no comprehensive, ou no comprehensive first, tá bom? Esse caso, então, que a gente está vendo agora, esse ClinCheck, é um caso de comprehensive, que aceita também os wings. Tá? Éder, já está acabando a aula, eu me estendi, peço desculpas a vocês pela falha do som no início da aula, né? E agora eu já finalizei esse ClinCheck, eu vou fazer todas as modificações, escrever, e aí eu vou enviar para a doutora. A Ana, então, me pergunta, você citou adiantar os wings antes da adequação dos arcos quando o paciente está perto do pico? Sim, Ana. A não ser que, por exemplo, um classe 2-2, que não tem como fazer o avanço mandibular com os incisivos retroinclinados, eu vou precisar de uma fase de pré-avanço. Ou um caso que tem uma atresia maxilar tão grande que o próprio avanço não é possível por causa do travamento dos arcos, né? É um outro caso que eu vou precisar da fase pré. Mas se o paciente está muito próximo do pico do crescimento, a gente pode antecipar esse avanço e aí a gente pode pedir para o técnico, se por acaso o software lançou essa fase pré-avanço mandibular, então a gente pode pedir para o técnico remover essa fase pré, mas a gente vai analisar se essa fase pré foi automaticamente inserida pelo software, é que realmente precisa de uma adequação do arco para que esse avanço ocorra. Tá bom? A Elizabeth pergunta, depois de corrigido o avanço, podemos solicitar contenções com sinos dependendo do crescimento do paciente? Os wings, eles não entram ainda no Vivera, tá bom? O que a gente viu no Vivera é que eles inseriram os bite ramps. Os wings dentro do Vivera já foi feito esse pedido, muitos doutores já solicitaram, mas ainda não, né? Então, como uma contenção, ou um aparelho funcional, como uma contenção, você pode pedir mais alinhadores nessa fase transitória, tá? Se você não quiser modificar nada ainda, tá? Seria a possibilidade. Muito obrigada pelos elogios, pessoal. Peço desculpa novamente pela falha do som, mas acredito que sempre ouvir alguma dica ou outra é importante no nosso dia a dia, né? E vou pedir para vocês, para quem puder, entrar nessa lista dos cursos do Team One, que são cursos extremamente interessantes para essa fase que a gente está passando agora, né? Eu contando um pouco da minha experiência pessoal, eu retornei para o consultório semana passada para alguns casos de emergência, mas já vi grandes dificuldades da equipe, né? Tive que adequar muito a equipe, sentar para conversar, assim como adequar o ambiente, né? E eu acho que esse curso que vem, que é da Paula e da Mônica, eu acho que é muito bem-vindo, né, para a equipe de vocês e para vocês. E do Condé também, da venda pós-pandemia, eu acho que é isso que a gente tem que focar um pouco daqui em diante, tá bom? Agradeço todos vocês pela presença e nos vemos em breve. Espero que nos vemos em breve. Super beijo, pessoal. Tchau, fiquem com Deus.